Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Após um ano, os vereadores mirins voltaram a se encontrar. A sessão ordinária realizada nesta segunda-feira foi por videoconferência. Câmara prioriza a contratação de ex-vereadores mirins para prestarem serviço como estagiário. CCJ dá parecer favorável a projeto de lei que cria Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Pequenos Empreendedores. Estão abertas as inscrições para o programa Entra 21. Está no ar o TVL Notícias, os principais destaques da Câmara e da comunidade. Na próxima sexta-feira, dia 12 de março, vence o prazo para quitar o IPTU em cota única. Quem decidir em pagar o imposto de uma só vez até esta data ainda receberá 3% de desconto. A central do IPTU também encerrará suas atividades na sexta-feira. E conforme balanço, até a semana passada, foram realizados quase 6.500 atendimentos, tanto na forma presencial como online. As principais demandas foram atualizações de cadastro e ainda a segunda via do carnê. Acompanhe agora os destaques da reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da reunião da Comissão de Finanças. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 9 de março, analisou e votou favorável ao projeto de lei que cria a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Pequenos Empreendedores no município de Blumenau. Essa frente agora ela vai ter uma obrigatoriedade muito grande de poder estar trazendo os empresários para essa casa, para fazer a ponte com o Executivo, para tentar buscar soluções por conta de várias situações, e uma delas é a pandemia. O microempresário vem passando por sérias dificuldades, existem alguns segmentos aí que estão passando sérias dificuldades, como é o setor de eventos, e nós queremos aqui tentar, de alguma forma, poder proporcionar ou ajudar para que isso consiga ser amenizado e para que a gente, em conjunto com o Executivo, consiga achar soluções que possam ir direto ao interesse deles. Na reunião, a CCJ analisou e deu parecer contrário a 3 projetos de lei e um projeto de resolução. 9 proposições foram encaminhadas para a análise jurídica da Casa. A comissão ainda devolveu aos autores 5 matérias para ajustes. A nova composição da CCJ tem tomado uma postura bem técnica, até acho que era esperada essa característica, essa mudança, por conta de termos um presidente advogado, eu sou vice-presidente também advogado, então a gente tem colocado um padrão aqui, pensando de uma forma muito parecida. Então, quando os projetos têm constitucionalidade, são devidamente aprovados, mas quando vem com alguns pareceres, com alguns vícios que são apresentados pedindo algumas modificações, emendas, a gente faz essas alterações em relação aos gabinetes. Então, hoje, grande parte dos projetos nessa discussão hoje aqui tinha alguns vícios sanáveis, que são possíveis de serem alterados. Então, nós encaminhamos para os gabinetes dos colegas vereadores e vereadoras para que possam fazer os devidos ajustes para que a gente vote tranquilamente com todos os critérios formais em dia. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou 5 projetos de lei e um projeto de resolução. Todas as matérias receberam parecer favorável, exceção a proposta de lei 8.217. O relator, vereador Heitor de Souza, pediu parecer à Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Bruno Cunha encaminhou uma adequação da lei federal, onde permite crianças que, por exemplo, de autismo, não utilizar máscara. Mas o meu questionamento é autistas e as outras especialidades e mais algumas crianças com outros problemas que também vão ter no direito também de não usar a máscara. Então, para ter firmeza nesse projeto, que ele siga adiante da Comissão de Finanças, solicitei um parecer da Secretaria de Saúde para que venha esse parecer para a gente possa votar ele com tranquilidade. A Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais e também o Museu de Arte de Blumenau, o MAB, prestam homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a abertura da exposição Frida Germer, Arte e Vida. A mostra apresenta 13 obras que retratam fatos históricos e do cotidiano sob a ótica de uma mulher que desempenhou seus vários papéis: filha, esposa, mãe, avó, bisavó, estudante, comerciante
e artista plástica. O período de visita segue até o dia 31 de março, de segunda a domingo, das 10 às 16 horas, no Mausoléu Dr. Blumenau. A entrada é franca. O entrevistado desta semana do TVL Comunidade foi Sérgio Tomil, coordenador do programa Entra 21, que está com inscrições abertas para 350 jovens que têm interesse em fazer um curso totalmente gratuito na área de tecnologia da informação e comunicação. Na entrevista, Tomil trouxe todas as informações e as novidades para este ano. O público, então, são pessoas, jovens de 16 a 29 anos. E, assim como ano passado a gente teve sucesso com esse público, nós vamos destinar em torno de 50 vagas para pessoas acima de 30 anos e pessoas de meia idade, quer dizer, sem nenhum limite lá. Você está lá com 55 anos, quer entrar no setor de tecnologia, realmente vai passar por um processo, de seletivo, vai conversar lá com o nosso pessoal de RH e quer ou empreender ou trabalhar em alguma empresa, ele vai ser bem-vindo no programa. Vai ser colocado, a gente não vai fazer esse ano uma turma específica para esse público, ele vai ser distribuído nas demais turmas. Então, esse é um item que a gente vai continuar. A gente tem uma parceria também que vai manter esse ano com o 23BI, também com alguns egressos de lá, que eles saem para o mercado e precisam de qualificação. Nós já fizemos isso no ano de 2020. E outra novidade, então, é uma turma em Gaspar, que a gente vai colocar lá no IFSC, e uma outra turma em Timbó, aliás, 2 turmas em Timbó, para atender aquela região lá do Médio Vale Norte. Lembrando que o curso é de graça e como as pessoas podem fazer a inscrição? O curso é gratuito, nós pagamos também, ajudamos no transporte das pessoas e para fazer a inscrição é através do site entra21.com.br, www.entra21.com.br. O TVL Comunidade está à disposição dos telespectadores na programação da TV Legislativa e também nas redes sociais aqui da Câmara. Após 15 anos, o Hospital Santo Antônio deixou de ser referência para pacientes psiquiátricos da região de Blumenau, que necessitam de internação pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora, a internação clínica de pacientes acometidos por transtornos mentais ou dependência química ocorrerá no Hospital Misericórdia, localizado na Vila Itopava. Os hospitais Santo Antônio e Santa Isabel receberão casos psiquiátricos apenas para a situação de pronto atendimento, como ato de autoagressão, cuja intenção seja a morte ou tentativa de suicídio, com necessidade de intervenção clínica ou cirúrgica de emergência. Assista a seguir. Após um ano, os vereadores mirins voltaram a se encontrar. A sessão ordinária realizada nesta segunda-feira foi por videoconferência. Câmara prioriza a contratação de ex-vereadores mirins para prestarem serviço como estagiário. Vamos ao breve intervalo. O TVL Notícias volta em instantes. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. Acompanhe agora os destaques da primeira reunião ordinária da Câmara Mirim deste ano. A Câmara Mirim realizou na segunda-feira, dia 8, a primeira sessão ordinária do ano. Nos pronunciamentos, os pequenos parlamentares destacaram assuntos como violência doméstica, a pandemia e o Dia Internacional da Mulher. A reunião foi por videoconferência. Foi, assim, uma coisa muito fora do comum para a gente, né? Mas acredito que deu tudo certo. A sessão funcionou bem e espero que logo, logo possamos voltar às atividades presenciais. Agora, na sua fala, você fez referência à violência doméstica, né? É uma situação que preocupa. Sim, e é uma coisa que, pelo que me parece, as pessoas acho que elas já estão acostumadas demais
com os índices de violência e não fazem nada para mudar essa situação. E eu acho que tem que ser uma atitude de todos, porque uma pessoa só, 2 pessoas sozinhas não conseguem mudar uma coisa que vem de anos. Então, eu acho que tem que ser uma ação da população no geral. E como eu citei no pronunciamento, durante o período de quarentena, os casos aumentaram bastante, muito, muito, muito. Não que os casos fossem menores antes, mas pelo fato das vítimas conviverem há mais tempo com os agressores, os índices foram muitíssimo altos e é uma situação muito, muito preocupante. Durante o encontro mirim, a vice-presidente do Legislativo, vereadora Silmara Silva Miguel, deu as boas-vindas. Enfatizou o papel de cada um dos pequenos parlamentares na construção da cidadania. É um momento muito especial que a gente está tendo, não só como Câmara, mas como cidade. Porque a cidade conta com 15 vereadores para olhar por ela e trabalhar por ela. E hoje a gente abre as cortinas de um trabalho dos vereadores mirins e nós estamos hoje dando boas-vindas a 15 mini parlamentares, como dizem, né? Então a mensagem para nós, que eu passei a eles foi que, de fato, nós temos hoje não apenas 15, mas 30 pessoas que se importam e estão trabalhando pela cidade, que não são só os vereadores, mas também os vereadores mirins. Nos colocamos à disposição quanto parlamentares para que a gente possa juntos discutir ideias, receber as ideias dos vereadores mirins e a gente poder também fazer com que as ideias deles possam seguir adiante, eles possam obter êxito no planejamento deles. A nossa mensagem foi que, de fato, é um momento de eles aproveitarem ao máximo e mergulharem nesse ano, porque esse processo marca a vida. Nós temos, inclusive, em 2006, teve um vereador mirim, o Arão, que hoje é prefeito em Ascurra e foi, de fato, assim, um vereador mirim que deixou não apenas um mandato, mas um legado e hoje inspira outros vereadores mirins. Então, nós nos sentimos muito honrados de ter 15 parlamentares, homens e mulheres, né, meninos e meninas que estão hoje mergulhando, conhecendo mais de perto a política e se doando seu tempo para poder também discutir ideias e trabalhar pela nossa cidade. A estudante da Escola Machado de Assis, vereadora mirim Brenda Espig, destacou o Dia Internacional da Mulher, lembrado na data de 8 de março. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pelas Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Essa data não é apenas para homenagens e agradecimentos. Este dia é um convite à reflexão em diversos aspectos, como desigualdade de salário, assédio, machismo e violência contra a mulher. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que as mulheres ganham em média 20,5% menos do que os homens, enquanto a taxa de desemprego dos homens é de 5,2%, e das mulheres é de 6%. Durante toda a nossa história, fomos privadas de sermos ouvidas e termos nossos direitos. E foi por esta causa que nossas antepassadas lutaram. Foram elas que nos possibilitaram estar sendo ouvidas neste exato momento. Essa luta pela igualdade de direitos ainda não acabou, mas a partir deste momento nós somos encarregados de continuar essa busca à procura de um final feliz. Feliz Dia da Mulher. Ana Luísa Naumann Volt, estudante da Escola Barão, falou da pandemia da Covid-19 e as consequências. Nunca imaginávamos que em 17 de março entraríamos em uma quarentena, e muito menos que isso mudaria nossas rotinas drasticamente. Se falassem no final de 2019, quando o primeiro caso de coronavírus foi visto na China, que teríamos aula online durante um ano, ou que usaríamos máscara sempre que saíssemos de casa, para proteção contra o vírus, diríamos que era loucura. Entretanto, em pouco tempo se tornou-se nossa realidade e entramos em uma guerra invisível. Alguns pesquisadores dizem que estamos em plena Terceira Guerra Mundial e que nosso adversário seria o Covid-19. É uma guerra biológica. As tropas aliadas estão perplexas com o poder do nosso inimigo, que está levando a humanidade ao caos. Tivemos que montar nossas trincheiras e, em um ato desesperado, fechamos fronteiras, conveniências, aeroportos, centros de lazer, escolas, cancelamos festas. Homens e mulheres começaram a usar máscaras em locais públicos. O contato físico foi desestimulado. E a partir desse momento, começamos uma busca afobada pelo tratamento e imunização contra a doença que aterroriza cada vez mais a população. Hoje chegamos à faixa de 114 milhões de contaminados e 2.600.000 mortos ao redor do mundo por coronavírus. Mas muitas vezes esquecemos do número de pessoas que sofreram
ou sofrem danos colaterais causados pelo caos que o vírus trouxe ao mundo. Os vereadores mirins foram eleitos para a legislatura 2020 e permanecem com o mandato em 2021. Em razão da pandemia, a primeira sessão do ano foi de forma remota. Assim deve ser também as próximas. É um diferencial agora, é uma dificuldade que eles estão tendo, né, de forma remota, a sessão está ocorrendo, né, essa volta da sessão. Essa é a legislatura dos mirins hoje. Eles foram eleitos em outubro de 2019 para novembro de 2019. Eles tiveram uma semana com curso de oratória e tiveram uma sessão no ano de 2020 e depois veio a pandemia. Acabando, o programa ficou suspenso por um ano, né, das atividades. Então, a gente resolveu manter os mesmos mirins do ano de 2020 para o ano 2021, para eles terem a mesma oportunidade ainda e concluir o programa com êxito. Então, eles tiveram a dificuldade hoje, né, algo novo, é a primeira sessão mirim de forma remota que ocorreu, mas eles todos saíram muito bem, os pronunciamentos foram excelentes, a gente conseguiu vencer mais essa etapa. A próxima reunião ordinária mirim está marcada para o dia 22, uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Valorizando ainda mais o aprendizado dos jovens, a Câmara prioriza ex-vereadores mirins para prestarem serviço como estagiários. Acompanhe a matéria. A Câmara Mirim, programa instalado no Parlamento Blumenauense no ano 2000, tem o objetivo de promover o desenvolvimento estudantil, criar o senso de cidadania e aproximar a comunidade do poder legislativo. Ao longo do mandato, os vereadores mirins recebem vários cursos e treinamentos e vivenciam bem de perto a rotina do poder legislativo. Devido a esta experiência, muitos se destacam na vida acadêmica e na vida profissional, seja ela na política ou não. Prova disso é que, na atualidade, 4 ex-vereadores mirins estão trabalhando como estagiários nos diversos departamentos da Câmara e também em gabinetes de vereadores adultos. A Câmara, na verdade, hoje, ela está priorizando os ex-vereadores mirins, dando oportunidades para eles, né? É uma questão muito importante hoje, porque eles participam do programa Vereador Mirim, é um sistema não partidário, eles aprendem a ser seres críticos, né? De ir na comunidade, verificar o problema nas suas escolas, eles conseguem enganjar, né? A partir do programa Vereador Mirim, tendo uma oportunidade de estágio, de começar a sua trajetória. Pode ser política ou não, né? Que eles trabalham em várias áreas aqui dentro da Câmara. Natália e Isadora, que em 2018 foram vereadoras mirins, agora estão estagiando na casa. Natália no Departamento de Recursos Humanos e Isadora na Assessoria de Comunicação. A Câmara Mirim cria toda uma noção de responsabilidade na gente e de compromisso com a nossa cidade. Então, acho que, na verdade, tudo que a gente adquire naquela experiência está entre, principalmente, saber o que é política e realmente vivenciar ela, tendo essa oportunidade de ser parlamentar, além de toda a bagagem de conhecimento que a gente recebe por meio dos cursos, da prática da oratória, dos discursos, das oportunidades que a gente tem de viagem, tudo mais, toda a convivência com os vereadores mirins. E agora, atuar como estagiária aqui, eu diria que são perspectivas diferentes. Lá, a gente, trabalhando como parlamentar, acabou se envolvendo nesse meio. E isso meio que impulsionou a estar aqui agora vindo de uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu que estou na gestão de pessoas. Aqui eu ajudo com os pronunciamentos, com os resumos. E a Câmara Mirim me trouxe bastante conhecimento para saber lidar com as coisas, com os pronunciamentos, os requerimentos. Facilitou mesmo esse conhecimento na área da política. Já os ex-vereadores mirins, Enzo e Marlon, atuam em gabinetes, diretamente com os parlamentares. Marlon no gabinete do vereador Gilson e Enzo do vereador Tuca. Através da Câmara Mirim, eu consegui entender muito melhor como é o funcionamento da Câmara, não somente na questão política, mas na questão da tramitação de documentos, das indicações, os requerimentos, de como funcionava a máquina política, entendi os 3 poderes e assim por diante. E hoje, esse conhecimento, essa bagagem que a Câmara Mirim me trouxe, ela é muito importante para a realização do meu trabalho na Câmara, através do encaminhamento de indicações e requerimentos e também das diversas secretarias. Achei
essa oportunidade quando eu estava olhando as redes sociais do vereador. Eu já tinha uma certa proximidade com o partido, né, ideologicamente, e já segui o vereador nas redes sociais. Daí eu vi que ele tinha disponibilizado um processo seletivo para o cargo de estagiário. Então eu decidi submeter o meu currículo, e o vereador Mirim, acredito que foi essencial não só para a seleção, não só para eu conseguir a vaga, como também no meu trabalho diariamente, assim, diversas noções, ainda que básicas, que todos os cidadãos deveriam ter sobre direito constitucional, por exemplo, me ajudam de forma indescritível aqui e dão uma celeridade para os trabalhos que não seria possível se eu tivesse que aprender tudo do zero, né? Se tivesse que pesquisar tudo do zero agora. Além dos estagiários, ao longo da sua história, a Câmara Mirim formou grandes profissionais e até um prefeito, como é o caso do ex-vereador Mirim, Arão Josino, da turma de 2006. Hoje, prefeito de Ascurra. A Câmara de Vereadores Mirins de Blumenau é um dos melhores programas de formação de novas lideranças públicas que eu conheço. Eu tive a oportunidade de ser vereador mirim lá em 2006, representando a Escola Básica Municipal Machado de Assis. E dentro do Legislativo Municipal, eu tive a oportunidade de conhecer qual é a verdadeira função dos vereadores. Como que, por exemplo, um projeto de lei tramita dentro da casa e de que forma que a gente consegue fazer o atendimento às pessoas ali, fazendo a representatividade política. Eu acredito muito na democracia, e para que a democracia funcione, nós precisamos entender qual é a função de cada um dos poderes. E a Câmara de Vereadores Mirins permite isso. Eu sempre digo que os vereadores mirins, eles podem sim serem futuros políticos, como é o meu caso, que hoje sou prefeito de Ascurra, mas mais do que isso, eu acho que o principal papel desse grande programa é formar cidadãos e cidadãs responsáveis e comprometidas, que tenham um conhecimento da democracia e que saibam qual é o seu papel hoje na sociedade. Hoje, a contribuição da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller é um pouco diferente. Não sobre leitura, mas sobre história. Histórias de mulheres, exemplos da nossa cidade. Acompanhe. Olá, eu sou a Verena. E eu sou o João. Sou Cristina, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, e fazemos parte da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Nosso encontro dessa semana será um pouco diferente, pois hoje é um dia muito especial, dia 8 de março. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, foi instituído em 1975, após as lutas femininas por melhores condições de trabalho, com uma enorme greve de trabalhadores entre 1857 a 1917. E hoje, homenageamos todas as mulheres, através de duas personalidades ícones que conquistaram o coração e o carinho de todos nós dessa cidade de Blumenau. Professora Sueli, como é conhecida por todos, a guardiã das histórias da nossa querida Blumenau. Sueli Petri, a menina do arquivo histórico. Sueli, sempre atenta, dedicada em manter, conhecer, descobrir e cuidar da história de mais de 170 anos. Tarefa esta que é realizada todos os dias com todo o amor pela professora Sueli. Ela se encantou por história quando era estudante, trilhando seu caminho como professora e mestre da área de história. Sempre sonhadora, com alegria e luz no olhar, encantando a todos que a cercam. Lembrando de várias histórias, e uma das mais marcantes para a professora Sueli sobre a história de Blumenau é um episódio de quando visitou Hamburgo, na Alemanha, o qual tem um dos principais portos de onde saíram os imigrantes, e vislumbrou o rio Elba. A emoção foi forte porque lembrei das cartas que li, onde eles se despediam e diziam: "Adeus, pátria querida. Estamos atravessando o Elba para entrar no Mar Báltico e chegar ao Oceano Atlântico. Nunca mais te verei." Muito obrigada, professora Sueli, por ser a guardiã da nossa história. Sentir o que os nossos antepassados sentiram é a chave para honrar a nossa história. Dona Alda Niemeyer, a qual é exemplo há tanto tempo em nossa cidade. Através de suas ações, engajamentos e amor por Blumenau, está aos 100 anos de idade. A
poucos dias nos dando mais um grande exemplo de solidariedade, esperança e de amor durante esses tempos adversos que todo mundo enfrenta, sendo um símbolo de esperança para tantos e recebendo a primeira dose do imunizante contra o Covid-19. Dona Alda, sobrevivente do bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial, onde foi a passeio e, por motivo de força maior, teve que permanecer até o fim dos combates no solo alemão. Neste período, atuou como enfermeira da Cruz Vermelha e viu com os próprios olhos as cenas de horror deste triste período da humanidade. Nossa rádio amadora, uma grande cidadã, sempre atuando em prol de causas nobres, como nas enchentes de 1983, nos ajudando a compreender e enfrentar os momentos que devem ser vencidos em busca de dias melhores, acreditando sempre na força de Deus. Agradecemos com todo carinho e admiração a senhora Dona Alda por todo o seu legado e por ter escolhido Blumenau como sua cidade e por mais uma vez ser exemplo para todos. E para finalizar este belo vídeo com essa bela homenagem, vou estar lendo um poema de Vinícius de Moraes, cujo nome é Receita de Mulher. Para ser uma grande mulher, é preciso que haja qualquer coisa de flor, que seja bela, que seja sensível, que se reflita e desabroche no olhar dos homens, que seja leve como um resto de nuvem, mas que seja uma nuvem, que dê sempre a impressão de que se está, se fechar os olhos, ao abri-los, não mais estará presente, que surja, não venha, parta, não vá, que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e que em sua incalculável perfeição constitua a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação. Um feliz Dia da Mulher. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. O entrevistado desta semana do programa Fala Vereador foi o parlamentar Alexandre Matias, do PSDB. Ele falou de suas reivindicações ao Executivo, das participações nas comissões legislativas da Câmara e ainda sobre o seu pedido de uma possível municipalização do Centro Esportivo do SESI. Acompanhe. Eu tenho batido nessa tecla da municipalização do espaço do Complexo Esportivo do SESI. Aquele espaço, para conhecimento, foi um espaço que foi doado pela Prefeitura lá atrás para a Fiesc, para que fosse construída o complexo do SESI. E, no meu ponto de vista, se a Prefeitura adquirisse aquele espaço ali junto à Fiesc, nós poderíamos levar para lá algumas secretarias do município que hoje pagam aluguel e que poderia ser centralizado tudo num local único, né, fazendo com que a gente pudesse também ter o espaço do estádio para as modalidades aqui do nosso município. Lembrando que aquele espaço já é utilizado pelo atletismo aqui da nossa cidade e nós poderíamos também contemplar o campo de futebol, as equipes aqui da cidade de Blumenau. Eu acho que é uma saída inteligente para a gente resolver esse problema do estádio aqui na cidade de Blumenau e ainda mais resolver também essas questões relacionadas aos aluguéis que são pagos pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Já existe algum estudo nesse sentido? A gente está levantando custos, né? Primeiro para ver a viabilidade financeira dessa proposta, lembrando que nós estamos num momento de pandemia, uma dificuldade financeira do município, mas eu acredito que se nós fizermos esse levantamento e ficar muito próximo ali do que se paga de aluguel, do que futuramente poderia ser pago num futuro financiamento, eu acho que pode ser uma proposta viável. O programa Fala Vereador você pode acompanhar aqui pela TV Legislativa ou pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. No início do grande expediente, o suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Bradelino Moreira da Silva, fez juramento e assinou o livro de posse. Nos próximos 30 dias, Bradelino assume a cadeira do titular Adriano Pereira. É uma satisfação muito grande, assim, um orgulho da gente vir aqui e assumir como 30 dias de vereador. É pouco tempo, mas vai dar para a gente mostrar um pouco do trabalho que a gente
tem para apresentar para o povo de Blumenau. E estou feliz por isso, é uma satisfação estar aí como vereador. Agradecer ao Adriano Pereira, que deu a oportunidade para mim, e vamos aproveitar essa oportunidade. O presidente do Sindetranscol obteve 977 votos nas últimas eleições. Na tribuna, Bradelino fez referência à situação atual do transporte coletivo urbano em Blumenau. Eu sou motorista aí de ônibus há 20 anos, e daí eu não sei tudo, mas eu tenho um pouco de conhecimento, que a gente vive aí no dia a dia, o transporte coletivo. Para nós e a população está muito complicado da forma que está sendo o transporte coletivo. Hoje nós estamos rodando com 60% do transporte coletivo. Aí o povo aí anda um em cima do outro aí dentro dos ônibus, está uma situação muito complicada, que teria como, nós temos que bater em cima disso para que aumente o número de ônibus aí no município. Aí. Não tem condições de rodar só com essa 60%. E o povo pagando o preço que paga para andar um empilhado em cima do outro dentro dos ônibus. Nos pronunciamentos, a maioria dos vereadores fez referência à passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado na segunda-feira, dia 8. Cristiane Loureiro exibiu vídeo com depoimentos de mulheres que exercem diversas profissões na cidade. Carlos Wagner, o alemão, falou dos leitos específicos para a Covid e reforçou o pedido de requerimento para a reabertura de leitos que antes foram desativados. Nós tínhamos 94 leitos, ou seja, nós tínhamos 60 leitos, 66 e mais 30 de operação de guerra. Né? Então, próximo, há 15 dias atrás, declaramos um lockdown. Tá? Fechamos o comércio, né, nos sábados, e pedimos para ficar todo mundo em casa, um apavoro, e nós desativamos 30 leitos. Quer dizer, se tu sabia que estava aumentando cada vez mais, como é que tu vai tirar os leitos da UTI? E assim, nós tínhamos uma promessa, um detalhe, que nós precisaríamos de 150 leitos. Tá? E assim, quanto nós ganhamos do dinheiro? Porque na promessa não precisava de dinheiro do Estado. E veio 40, ou veio 60 milhões, como nós estamos falando. E hoje ninguém está sabendo, pela própria planilha do governo ali, tá? A conta não está batendo. Então, assim, nós estamos fazendo um requerimento, pedindo explicação dos valores realmente, e onde estão essas 30 UTIs que já estão 15 dias para ser montadas. Não precisa nem ter sido desmontada, porque nós já estávamos em operação de guerra. Como é que tu desmonta, declara lockdown e tira 30 UTI? A coisa não está batendo. O vereador Emanuel Santos, o Tuca, comentou sobre a visita que fez ao Sindicato da Construção Civil, onde constatou déficit habitacional no município. Eles fizeram uma apresentação muito importante de dados da cidade de Blumenau. E lá podemos conhecer as especificidades da nossa cidade. Entre elas, que nós temos um déficit de moradias e habitações na cidade de Blumenau. E temos que considerar quais são os motivos desse déficit. É a morosidade dos procedimentos, né, e as burocracias. Então, nós precisamos baixar esses gargalos, resolver isso, e nos próximos dias estaremos com essas entidades, e eu estarei junto, representando o meu gabinete, junto ao prefeito municipal, ou até com o CEPLAN, com os secretários da pasta, para que a gente possa, conjuntamente, a várias mãos, construir um sistema que tenha procedimentos simplificados e digitais para resolver esse problema habitacional da nossa cidade. Não podemos deixar que isso ocorra porque cria habitações à margem da cidade, da formalidade, e isso deixa as pessoas morando faltando dignidade humana. Então é bem importante esse tema, estou à disposição, nas próximas semanas aí, baixando um pouco essa questão da pandemia agora, das reuniões presenciais, aguardaremos o start do governo para a gente estar junto lá e colaborar para que a nossa cidade de Blumenau avance de uma forma justa e que as pessoas possam ter dignidade aonde morar. Nas votações, destaque para o projeto de lei complementar, aprovado em segunda votação. A proposta de autoria do vereador Almir Vieira dispõe sobre o programa municipal Minha Casa Legalizada. Esse projeto nada mais é do que uma adequação do projeto de lei federal, onde faz com que os municípios comecem a dar suporte e condição das pessoas poderem legalizar as suas casas de uma forma mais rápida e gratuita, sendo um serviço prestado pelo próprio município.
eu peguei a lei federal e adequei ela para a lei municipal e agora vamos botar em plenário para ver se é possível. Porque hoje a fiscalização na cidade de Blumenau está sendo muito intensa para as casas e mais de 60% das casas na cidade de Blumenau são casas mais antigas e não tem projeto, não tem habitos, não tem bará. E estão começando a cobrar. Então, se vão fazer a cobrança, tem que também dar o subsídio da condição de as pessoas poderem estar fazendo a parte de escritura, a parte de plano, como a gente chama de projeto, e tem o rigor da lei para ser cumprido. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TV Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.